Boa noite. Cara, até, ó, nossa, vai casar muito bem com o que ele tinha perguntado. Eu tava pensando em falar isso depois da live, pelo que a gente tava lendo. Ler primeiro Platão, Aristóteles ou Tomás. Mano, eu tenho tentado fazer esse exercício de, tipo, me desfazer das coisas que eu tenho certeza e ir lendo os caras pra ver se eu sou realmente convencido por eles. Eu também. Aí eu li os pré-socráticos, né? Eu falei pra você os livros que eu tava lendo pra, tipo, pegar essa referência dos pré-socráticos. E o que mais me convenceu nos pré-socráticos foi o Heráclito, tipo, de longe, assim, mais do que o Parmênides. Sinceramente, eu não me senti muito convencido pelas coisas que o Parmênides fala, principalmente depois de ver umas críticas que o filósofo alemão lá, que eu tô lendo a história da filosofia dele, faz, que ele Pô, fala que o mas aí Parmênides você é não foi ler menos... cru? Hã? Você Não, disse, então, pô, é que não não, tem, né? Tem os é, fragmentos nos é, livros que eu tô lendo. Tipo, tem os fragmentos e a apresentação da teoria deles, mas uhum. é difícil. Isso é um ponto interessante. Eu realmente não li ainda o poema de Parmênides lá, em que ele expõe todas as coisas. Eu precisaria, realmente. Mas pela história de filosofia lá que eu li, o cara faz até uma crítica de que Parmênides não era tão metafísico quanto a gente imagina. Ele fala que Parmênides meio confundia a questão do ser com ocupar espaço. Então ela tem uma característica um pouco mais material do que o pessoal imagina geralmente. É. E daí o que mais me convenceu foi o Heráclito, assim, tipo, menos a parada do fogo, essa parada de síntese de opostos, harmonia dos opostos que ele tem ali, tipo, eu falei, nossa, muito foda. E a parada do fogo eu achei esteticamente bonita, porque até como o cara explica no livro que eu tava lendo, ele fala que a filosofia do Heráclito é meio que a filosofia da Fênix, essa questão toda. Eu acho que vocês manjam, né? O Faz fogo sentido. tá gerando as coisas e depois tá descendendo em fogo de novo, né? Daí eu achei espetacular. Eu falei, não, beleza, eu fui convencido por essa porra da síntese dos É. opostos, não fui convencido pelos atomistas, os outros também não. Gostei da parada do nus do Anaxágoras, que tipo, parece uma explicação interessante também, mas praticamente o Heráclito. Aí agora, tipo, essa parada dos opostos que o Platão fala aqui é basicamente o que eu pensava, o que eu li lá e entendi que os caras explicavam dos opostos do Heráclito, só que ele subiu um nível mesmo. Tipo, eu achei demais isso, cara, da segunda navegação. Então, tipo, Verdade. eu meio que fui convencido agora. Tipo, ah, tá, beleza, ele subiu um nível que o Heráclito não tinha subido, e agora passou a falar de uma coisa mais concreta aqui para definir as coisas. E, porra, mano, isso que é legal de lendo os caras em ordem cronológica, né? Então, Aham. quem lê primeiro? Platão, Aristóteles ou Tomás? Lê Platão, cara. Aí você vai É, para Aristóteles e você vai fazendo esse caminho, vai se deixando convencer pelos caras, sabe? e é Isso que é muito bom gostoso. ler Aristóteles e quando ele mencionar algum diálogo, pensar, ah, tá, isso aqui eu já sei do que ele tá falando, ou pelo menos tem alguma memória. Lembra que a gente falou até a questão do polo em um dos diálogos, que ele falou, a experiência produz o conhecimento e o acaso produz a inexperiência. Como é que era? Isso O hábito, acho que era o hábito produz a experiência e o acaso produz a inexperiência. Era alguma coisa assim que tem na metafísica, nas primeiras páginas. Que a gente tinha falado que tinha em um dos diálogos. Acho que era o Tidemo. Lembro disso. Lembro bem vagamente. Então, Eu lembro de pouca coisa do Gorgias. Não sei porquê. Mas isso aí que tu falou é maneiro mesmo. Tipo, eu também, assim, eu também acho o Heráclito mais certo, né? Porque, tipo, ele dá conta da multiplicidade, só que ele fala, ah, não, né? Tem a razão, né? Tem o Logos. uhum. Tipo, tipo, eu geralmente tendia a não gostar antigamente, porque quando o pessoal apresenta o Heráclito, várias vezes é tipo a multiplicidade absoluta, o devir Exato. puro, e é só isso, né? Tipo, isso aí ia ser o mais errado de todos, eu acho, né? Sim. Mas tipo, como tem o Logos, né, ele acaba meio que equilibrando, assim. Eu acho legal Sim. também isso. Só que eu acho, tipo, eu acho muito foda o Parmênides. Tipo, eu acho o Parmênides mais foda, apesar do Heráclito ter, tipo, equilibrado melhor as coisas. Eu também não li o fragmento, nem o poema do Parmênides. Eu queria, deve ser muito legal. Mas, tipo, essa coisa do Parmênides, tipo, ele ainda ser um físico, né? Tipo, o ser ser, tipo, é o ser físico mesmo, tipo, é uma coisa que está aqui, né? Cara, isso é muito interessante. Foi isso que me chamou a atenção pra filosofia, assim. Tipo, eu consegui ver umas coisas que eu imaginava quando era pequeno, assim, que eu não conseguia entender. Porque a gente, sei lá, vocês já devem ter tido essa pira, assim, de olhar pra duas coisas, tipo, sei lá, isso aqui tá em cima disso aqui. Tipo, em que momento termina uma coisa e termina a outra? Tipo, Eu fico pensando nisso no futebol, sabia?
Quando que a bola passou toda a linha? Quando que isso não é mais relativo? Minha imaginação, quando eu era pequeno, era viciada pela questão material, assim. Então, tipo, eu sempre ficava pensando nos átomos. Eu ficava, cara, eu não tô... Que bizarro. Sim, é muito difícil resolver esse tipo de coisa com átomo. E, tipo, e aí é muito foda, porque, tipo, tá, você fica se perguntando, quando é que termina uma coisa e começa a outra, né? Quando é que termina a minha mão e começa o ar? Só que, tipo, beleza, tá, tem essas duas coisas. Você sabe que tudo é ser. Tipo, isso é quase intuitivo, assim. Tipo, isso aqui é ser, isso aqui é ser. Então, tipo, como é que a gente sabe que isso aqui é ser e depois começou um ser? Tipo, é porque tem algo no meio que não é ser. É, tipo, tem uma cisão ali. Só que não faz sentido você falar em não ser. Sim, Então, o ser, ele, tipo, por lógica, você considerar o ser em sentido absoluto como sendo algo concreto, físico, né, como ele ainda estava considerando, isso envolve você, tipo, entender uma continuidade completa do ser. É que não faz sentido você falar em não ser no meio, né, de alguma coisa. Então, tipo, tudo isso aqui é igual e, tipo, no fundo isso aqui é ilusão, porque tudo precisa ser igual. Não pode haver distinção entre as coisas. É uma distinção no ser seria um não ser. Então, nossa, eu vi no Parmênides, assim, realizada, tipo, as minhas fantasias de infância filosóficas, tá ligado? E aí eu fiquei muito louco com isso, assim. Aí por isso que eu acho o Parmênides muito, tipo, sabe, é o cara que entendeu, tipo, eu entendi o problema do Parmênides, só que, tipo, sem conceito, sem instrumento, tá ligado? Quando que é a cesta no basquete, por exemplo, né? Quando que a bola quando passa, a bola assim, já passou do aro. Eu fico no esporte, tipo assim, por que a pista na Fórmula 1, né? Tem uma regra, tem que ser entre as duas linhas. Tá, mas se você começar para pensar, né? Poxa, mas por que isso é pista e aquilo não é, né? Sei lá. Algo fica parecido. Sim. Tá, mas aquilo é linha branca? Quando que acaba a linha branca? Quando isso não é mais relativo? Sim. E qual que é a separação, né? E isso é muito claro no antigo Paint, assim, quando eu fazia montagens e você conseguia perceber no pixel, assim, e, tá, mas por que o pixel é esse quadradinho? Não tem como cortar no meio esse quadradinho? Exato. Né? Acho que todo mundo tem essa intuição, assim, essa coisa de buscar o arqué mesmo, né? Tipo, o princípio. Qual o princípio desse pixel? Não, dá tipo, as televisões 8K, além. será que dá pra ser 16K? Dividir mais, né? Como que... Sim. E espacialmente é bizarro isso. É tipo, o Parmênides, ele, tipo, e é foda, porque o Parmênides parte de princípios que são, tipo, óbvios, né? Que, tipo, o princípio é o ser, é o que permeia todas as coisas, de fato, não tem como discutir isso. E ele conclui que, tipo, isso aqui é tudo ilusão. Porque não tem, tipo, não é contínuo, move, né? Deixa de ser, tipo, porra, que porra é essa? Onde é que a gente vive? Eu acho muito foda. Ele começou tentando explicar algo e terminou tendo que negar esse algo para poder aceitar os próprios princípios. Muito louco, isso bem... Cara, a questão infantil que me intrigava, assim, quando eu era criança, era um negócio muito louco, porque eu ficava pensando, e se eu não existisse? E aí eu ficava brisando na minha cabeça, assim, o que aconteceria se eu não existisse? Não, se eu não existisse... Aí eu ficava imaginando um todo escuro, tipo, sabe? Sim, eu imaginava assim, não, um todo escuro. Mas daí eu não ia saber, eu não existo. Tipo, eu ficava bugando nessa questão, assim, eu ficava, nossa, mas... Não, mas se eu existisse enquanto, sei lá, bolinha em algum lugar, assim, eu ainda ia saber, eu ainda ia pensar. Então, tipo, não existir mesmo. Eu ficava, cara, que bizarro isso. Não dá pra pensar como se não existisse. Eu ficava, nossa. Tinha algo parecido. Às vezes eu ia tomar água, assim, eu ficava olhando pra fora, meio que pela varanda, assim. E eu, caramba, eu existo. E todas essas coisas ao meu redor. Às vezes em sala de aula, eu olhando aquele povo todo, eu, meu Deus, cara, eu existo e tô aqui. Qual é a minha diferença em relação a todo mundo, né? Será que todo mundo tem essa coisa que eu tenho? Pensamento. Perfeito, tipo, cara. Ou é tipo um Gaia que tá aí, só um boneco. E, cara, eu acho que a graça... E, tipo, a gente tá aqui, né? Tipo, a gente é o nosso cérebro. Tipo assim, se você perder a sua memória, você deixa de ser você mesmo. Eu digo, você raciocina só que se você perder o braço, você não vai deixar de ser o Aldrin. Nem o Lucas vai deixar de ser o Lucas. Enfim, tem alguma partícula interna que é a central, que é a alma. Que liga com a alma, né? Que te possibilita, pelo menos nesse ponto. Tipo, daqui pra baixo, tudo que você perder, beleza. Mas é aqui, né? É muito estranho isso. E é ao mesmo tempo que a matéria não é matéria. Não sei, é massa encefálica, né? Tipo...
Eu, às vezes, fico pensando nessas coisas também. Eu brisava exatamente nisso aí. Tipo, eu existo e aí ia pro não existir. Aí quando começou o negócio de poderia não existir, aí eu buguei. Aí... Uma vez o meu irmão também, cara, não é possível. ele fez a mágica, né? A caneta sumiu, desapareceu. Eu fiquei, caralho, velho, como assim? Essa caneta tem que estar em algum lugar, não tem como ela sumir. Então, de algum modo, a gente já tem um senso metafísico, né? Não, peraí. Ou ela queimou, teve um motor que atualizou colocou em movimento, enfim, atualizou as suas... Como é que é, Aldra? Atualizou o ente, enfim, virou um acidente novo, sei lá. Deu pra entender a ideia. Deu pra entender. Mas eu tava pensando, tá, mas sumir não tem como. É impossível. Essa caneta deve estar no espaço sideral, sei lá. Em algum lugar ela vai estar. Como que ela sumiu? Não tem como. Mas sabe que eu acho que é isso que é o tal do Thalma, né? Do Talma. É Talma, não é Thalma. Talma. Esse é o tal do espanto, né? Com a realidade. Tipo, eu acho que eu sempre relacionei exatamente a esse tipo de experiência na infância. Tipo, e a questão é a gente conseguir lembrar disso depois, quando a gente tiver a cabeça funcionando um pouco melhor, né? Quando tiver mais velho, e tipo, canalizar isso, né? E investir nisso. Isso que ninguém faz. Eu acho que todo mundo tem essas piras, assim, muito fundamentais, nessa coisa espacial, essa coisa de, porra, caralho, as coisas, como é que eu tenho uma coisa e tenho outra coisa? Né? Qual a diferença entre coisas? Que é isso que o Parmênides está falando, né? E é muito Essa é a maior prova da primeira linha da metafísica lá, de que todo homem deseja por natureza conhecer. Foi a maior prova de todas. Sim. Aliás, eu vi um exemplo disso que eu achei sensacional. Naquele podcast que o Peterson tá conversando com... eu sempre esqueço o nome dela. A mulher que fugiu da Coreia do Norte. Ela conta num ponto do podcast que depois dela ter fugido, ela começou a trabalhar numa loja de 1,99 na Coreia do Sul. Ela não tinha muito dinheiro, vivia com pouco dinheiro, bem racionada a coisa. Só que teve horas que ela passou fome só para poder ler, que ela pegava os livros e ela praticamente não comia, ou às vezes tinha comida, tinha janta lá que a mãe dela tinha feito, fugiu junto, e ela falou, não, eu deixava de jantar mesmo com fome para ler o livro, porque eu tinha, até o jeito que eles explicaram isso no podcast foi lindo, porque ela falou que eu tinha mais sede de conhecimento do que de líquido, eu tinha mais fome de conhecimento do que de alimento mesmo. Eu falei, caraca, cara, olha que você é tipo a prova uma necessidade fisiológica. É tipo o que faz humano mesmo, o que ela não tinha, o elemento humano que ela perdia na Coreia do Norte, foi o que mais fez falta para ela depois. A comida mesmo é secundária, tipo, o material é secundário, tanto faz. Ela disse que o que ela ficava insana, assim, é que ela queria conhecer tudo, porque o pensamento dela tinha sido completamente moldado e ela não conhecia as coisas. Caraca. Tipo, cara, entendi. Ela prova. Tomou a Red Pill. Tipo, é a prova concreta de que o homem deseja, por natureza, conhecer, é o que diferencia ele mesmo. Sim. Tipo, você tira isso, a pessoa pira quando ela entra em contato de novo. Essa nossa conversa está me pensando também num corte que nosso Aldrin do Aristocast é que eu comparo isso com videogames. Com os videogames, que na infância, eu pelo menos, assim, hoje eu vou jogar videogame, eu simplesmente não tenho mais a mesma sede que eu tinha antes, porque para mim é só atingir um objetivo. Então, eu já identifiquei a causa final do videogame, então para mim basta conectar o ponto A ao ponto B, entende o que eu quero dizer? E eu sei que ali tem uma programação que, assim, conforme eu conduzir os pixels, vai ser isso. Sei lá, um jogo de futebol, por exemplo, quando você acompanha esse pessoal muito profissional, não tem graça nenhuma, porque eles não estão nem aí programado ou para a qualidade do gráfico ou para saber se tem detalhe. Não, o negócio é botar a bola no fundo do gol e o jogo fica até feio. Mas na infância, a gente aprecia o jogo, né? Tudo aquilo é muito encantador. E ao mesmo tempo que a gente aprecia o jogo, é que a gente vai descobrindo os bugs, né? Porque que tem alguns truques ali, não é nem de cheat, né? Que é de cheatar o jogo, não é isso. Mas é começar a descobrir os detalhes, assim. Por exemplo, o Mario, o pessoal descobre detalhe até hoje. Aquele GTA Vice City, cara, até hoje o nego descobre coisa lá de que um caminhão se cai em tal lugar, abre tal lugar, umas coisas bizarras. GTA é louco mesmo.
É a bem única louco. coisa que a gente fazia no GTA no PS2 quando tinha, era ficar procurando essas coisas. Procurando coisa estranha. E assim, É verdade. claro, guardado essas proporções e por salto analógico, é mais ou menos isso, né? Sim. O Aldre, uma vez até deu uma ideia pro Aldre dele explicar a metafísica com Minecraft. Caraca. É que tem uma ontologia subjacente. É. Não teve um cara que fez um computador dentro do Minecraft? Sim. Aquilo E foi ele bizarro. jogou Minecraft dentro do Minecraft. Não, Não tem isso aí como fazer não. isso. Isso aí não rolou, não. Isso aí Não, teve um cara que fez isso. Cara, Teve mas, um cara que fez isso. Ele jogou Minecraft dentro do Minecraft. cara, mas Ele- isso ele deve ter ele- usado um programa pra simular isso. Eu não sei, não. Não, eu vou te mandar o vídeo. O cara, Manda. dentro do Minecraft, não é o que fez o computador, mas ele conseguiu fazer tipo uma. Tipo, ele emulou dentro do negócio o negócio, enfim. Eu achei aquilo bizarro. Caramba. Falei, caralho, que jogo interessante, Foi cara. Ah, é maravilhoso. Melhor coisa que existe. Fico ouvindo aula jogando, é muito bom. Mas sobre esse negócio das memórias de infância ainda, eu lembro, tipo, cara, é impressionante como essas Ó, não vai dar tempo de terminar hoje, tá? Só pra Não, constar. não, óbvio, já Bem, deu pra mim. Mas eu tava. Cara, eu tava pensando nesse negócio das memórias metafísicas da infância, tipo, hoje de manhã, assim. Tava pensando nisso hoje de manhã. E eu tava vendo, inclusive, porque há muitos anos atrás, um amigo meu me falou que o Eric Fuglin, no Anamnese, ele faz esse tipo de investigação. Né? Ele volta para a infância dele e fica lembrando dessas percepções que são nesse estilo que a gente fez aqui, que a gente compartilhou aqui, e vai pensando a partir disso. Eu não sei qual é o esquema dele, mas eu coloquei hoje de manhã no meu carrinho da Amazon por conta disso. E aí, para exemplificar, eu lembro de uma experiência que esse meu amigo me contou. Cara, isso deve ter sido em 2017, assim, 2016, alguma coisa do tipo. E aí ele falou que ele comenta que ele estava na mesa do jantar e ele viu um pão. Um pedaço de pão, assim, uma broa extensa. E ele ia lá e cortava um pedaço de pão. Ele pegava a faca e cortava. Só que ele ficava se perguntando, né, tipo, qual que é o menor pedaço, né, que eu posso cortar? Né, tipo, posso chegar na ponta, cortar um pouquinho, mas eu posso, tipo, dividir aquilo na metade, né, eu posso, tipo, me aproximando, assim, e, tipo, porra, eu posso dividir um pão infinitamente, né, eu posso ficar subdividindo as coisas, né, quando é que termina o pão, de fato? É um pouco isso. Eu não sei se é exatamente essa reflexão, eu ouvi essa história tem, tipo, uns 4 anos, pelo menos, mas quando ele me falou isso, eu na hora pensei, caralho, eu faço isso, tipo, eu fazia isso quando era pequeno e às vezes eu lembro desse negócio. Só que quando ele falou isso, eu tomei consciência de que eu lembrava desse negócio às vezes quando eu ia falar de filosofia, quando eu ia pensar em filosofia e tal. E aí desde então eu tô pra comprar esse livro, eu, tipo, joguei pra escanteio essa ideia, mas eu acho que eu vou esperar baixar de preço pra comprar. Recomendo vocês fazerem o mesmo. Nossa, muito legal. Tinha mais uma coisa que me bugava às vezes também, que era o tempo. Às vezes eu ficava pensando no tempo e nas coisas que aconteciam assim, eu ficava bugado. Porque meu pai também sempre gostou muito desse assunto, aí aqui em casa a gente ficava conversando. Eu ficava, cara, quê? Não tá certo esse negócio, não faz sentido, não é possível. Quando a gente via, tipo, por cima, óbvio, não adentro profundamente, mas, por exemplo, aquele negócio da teoria da relatividade, de que, na verdade, o tempo não é uma constante, mas é a velocidade da luz. A gente fica, cara, tá de sacanagem, né? Como assim? Peraí, não, tipo, cara, não dá. Isso me bugava também. Até eu li o Agostinho. Aí eu li o Agostinho e achei bem da hora. Teu pai trabalha com o quê? É formado em quê? Estudou o quê? Ele é formado em engenharia. Ah, engenharia o quê? Mecatrônica. Ah, meu pai é formado em engenharia elétrica. Então esse tipo de coisa rolava também. Exato. Tava lá, a gente comendo tangerina. Tipo, eu tava aqui jogando o Club Penguin. Aí meu pai chamava na cozinha pra comer tangerina. Aí eu sentava ali, ele com um papelzinho me mostrando cálculo de velocidade e tal. Eu ficava. Só que depois de um tempo eu fui vendo que tipo, isso moldou minha cabeça pra pensar de um jeito interessante, tá ligado? Isso funcionou também pra mim, cara. Aqui em casa também rolavam umas coisas assim. É interessante. É da hora mesmo. E é bizarro, porque às vezes parece que... Aí vamos lá, crítica à educação formal aqui. Tipo, às vezes... Vocês percebem como a gente tinha esses estalos muito mais quando a gente era pequeno do que hoje? Com certeza. A gente tem isso. Eu olhava uma nota de dinheiro, eu pensava, como é que essa nota vai comprar aquele negócio ali que é muito mais incrível? Mas eu não entrava na cabeça, cara. Como é que o cara vai dar valor para um pedaço de papel? Mas isso aí é um conhecimento que tu adquiriu depois, é uma resposta bem fácil de dar.
Não, Mas, depois sim, é. eu digo, tipo, essas coisas, assim, do mundo, da metafísica mesmo, sabe? Tipo, esse tipo de intuição, esse tipo de pergunta absurdamente complexa, absurdamente simples, mas difícil. Não é complexo, Dificílimo, sim. é simples, mas é difícil. Cara, até hoje eu me espanto com a bomba nuclear, cara. Tipo assim, porra, o que tem lá dentro? Como é que funciona? Uma vez me explicaram que, assim, é tipo um compartimento, que é tipo um oco, assim, e aí tem um negócio de cobre no caminho, e aí puxa e cai, aí vira uma massa crítica que estoura tudo, aquela porra toda, e a meia-vida é baixíssima. E aí, um próton destrói o outro, e isso gera uma energia do cacete. Mas eu fico pensando, tá, mas quando que para no caminho, aquele, sabe, que a gente vê o cogumelo, mas quando que... Entende o que eu quero dizer? Quando que não tem mais energia para quebrar o átomo? E por que isso não é infinito? Sei lá, a gente fica pensando essas coisas, né? Minha imaginação foi moldada por desenho, cara. Então acho que tinha um episódio do Padrinhos Mágicos, do Padrinhos Mágicos mesmo, acho que ele ia lá e cortava um átomo no meio, um átomo no meio e explodia as coisas, e eu ficava, não, é assim, tem algum bagulho que corta o átomo exatamente como ele fez, e o negócio explode. Isso aí que tu falou, Marcelo, tem um filme do 007, eu não vou lembrar agora qual é. Tipo, eu sei qual é, mas eu não lembro o nome. Tipo, tem uma bomba atômica, tem de desarmar a bomba atômica, e é muito louco, porque fica um negócio meio que flutuando, tem um cilindro de cobre, né? Aí, se não me engano, fica um negócio dentro flutuando, algo magnético ali, ele tá certinho numa posição que fica flutuando. Se ele encostar em alguma daquelas bordas, estoura tudo. Então, aí, pro cara tirar o negócio, tem que ser, tipo, uma precisão danada, assim, porque ele tá... Que aqueles brinquedos que fazem coisa ficar flutuando com base em imã? Então é a mesma coisa, só que o negócio tá no meio, assim. Aí, pô, se tu mexer um pouco pra cima, um pouco pra baixo, ferrou. Tem de tirar retilíneo o negócio pra trás, assim. E aí é interessante, assim, deu pra visualizar bem. Eu vou procurar a copinha depois. Falando nesse assunto, eu não lembro onde que eu vi, eu não lembro se eu li, se eu escutei. Acho que é contra o dente de aço, eu acho que é esse. Não tenho certeza. Ah, do Rio de Janeiro lá? Que o cara não, é o anterior ao do Rio de Janeiro. Ah, tá. É quando aparece... É o 007 fase brega mesmo, né? Que o cara brega? tinha os dentes... Ah, eu acho brega pra caramba. Ah, não, tá. Os vilões são meio brega, né? Os antigos... Antes do Pierce, eu acho bem brega. Aliás, o meu favorito acho que é a partir do GoldenEye, que é o... O ator é Pierce Brown, como é que é o nome dele? Eu não sei, eu nunca vi nenhum desse cara. O 007 contra GoldenEye, o Tomorrow Never Dies, o Amanhã Nunca Morre, ou Nunca Bastante, sei lá, tem 3, e são os que eu mais gosto. O atual eu não gosto muito, não. E os antigos eram bregas, cara, eu acho. 007 bem brega. Eu acho brega. Não, é legal, óbvio. Eu achava os vilões meio esquisitos. Pierce Brosnan. Tipo, esse do Dente de Aço é bem brega. Esse aí é o Roger Moore, o de 007. Eu acho muito bom, cara. Mas realmente, tipo, tem essas coisas, né? Porra, o maluco indestrutível. Tem outro filme que ele é solto no espaço. O cara que corda um negócio de aço com a boca, tá ligado? Porra, o pedalinho do Rio de Janeiro, tá ligado? Pois é. Nossa, por algum motivo hoje, tipo... Porque assim, a gente começou a viajar na maionese e faltava 10 minutos, né? E a gente viu um pouco aqui, estranho. Mas a gente conversou mais também antes, né? Enfim, passou rápido. Mas... Eu quero pensar mais nessas coisas que eu tinha da infância. A gente vai acabar, né? Por isso que eu tava muito querendo ler o Anamnese, porque ele fala da teoria da consciência, do Fugling e tal. Só que ele tem essa parte. Eu queria muito ler a parte sobre isso, assim. Que, tipo, talvez ele dê um método. Eu não tenho certeza. Eu fiquei de perguntar isso pro Cronge. Vamos conversar disso com ele daqui a pouco. Eu ia falar que eu não lembro se eu tinha lido ou se eu tinha visto em algum lugar algum autor falar exatamente isso. De que parte essencial da filosofia era recuperar as questões que a gente tinha quanto crianças e amadurecer elas. Mas eu esqueci quem que era, cara. Pô, procura isso aí depois. Eu achar. Cara, vocês vão achar preconceituoso, mas tem um pouco disso, salvo engano, em O Mundo de Sofia. Por incrível que pareça, tem um pouquinho. Salvo engano. Dá errado, pô. Se tiver, tá certo. Não tá errado, não tá errado. Eu vou tentar ele falou, então tá errado. Não, então tá errado. Deixa eu ver. Eu vou mandar pra vocês depois, porque assim, toda essa pira do Parmênides, do ser, da divisão, da cisão, da diferenciação, tipo, eu tinha na cabeça,
E numa conversa com um amigo, eu fui colocando a cabeça no lugar, mas aí, tipo, quem me deu os conceitos para pensar isso foi o Etienne Jusson, nesse livro aqui. Agora eu não sei onde eu coloquei, que eu troquei de lugar. Aqui. Primeiro capítulo, o Ser e a Essência. O primeiro capítulo disso aqui é sobre o Parmênides. É muito foda. Eu vou mandar foto Da pra você. hora, mano. É muito. Caraca. Eu vou até adicionar no carrinho. A maior parte, assim, eu li isso aqui deve ter uns 5, 6 anos. Eu tentei. Marcelo, calma aí. É um livro complicadíssimo, assim, tipo, eu só li algumas poucas partes que eu consegui entender, depois eu desisti, eu vi que não ia rolar. Mas a parte do Parmênides é muito, assim. Eu entendi daí. Pô, bem da hora, cara. Parece ser bem legal mesmo. É isso aí, galera. Metafísica da boa você encontra aqui no canal do Alden, no canal Cara, Reserva. outra coisa que eu tinha também era com televisão, eu pensava, tá, mas o que tem ali que tipo, é a pessoa ali, sabe? E também com espelho, cara. Por muito tempo eu ficava, tá, mas eu fui embora e o que tá do outro lado lá também foi embora. E quando a gente se encontrar, a gente vai ter que ser junto, não pode ser. Eu ficava pensando, o que tem atrás do espelho? Bom, cara. Muito bom, mano. Essa aí do espelho foi boa. Eu acho que eu tinha pira com o espelho também. Deixa eu ver o que os caras tinham falado. Não, e assim, fora aquelas coisas, não, vou imprimir dinheiro pra salvar a humanidade, né? Tipo, já tem a solução aqui. O Felipe falou aqui, ó, não foi o Mário Porta? É bem capaz, cara. Talvez tenha sido no livro dele mesmo. Saltava em Filosofia a partir dos seus... Filosofia a partir dos seus problemas. Talvez seja. Deixa eu ver as perguntas que fizemos. Cara, eu acho que eu lembraria disso se tivesse visto. Mas talvez não. Foi em algum livro desse. Eu vou tentar encontrar depois. O corpo é um cárcere da alma. Tem isso no Platão. Agora se ele é agnóstico ou não é outra conversa, né? Não dá pra saber, assim. Estudar. Não, cara, é porque assim, o gnosticismo supõe que a criação do mundo é má. O resto vem a partir disso, com variações todas que a gente está vendo lá na Sexta Patrística. No caso do Platão, ele não fala que a criação é má. Muito pelo contrário. A gente vai ver no Timeu, não sei exatamente qual é a justificativa que o Platão dá para o Demiurgo ter criado o mundo material. Mas ele fala, tipo, deixa bem claro que o Demiurgo criou o mundo material a partir das formas da melhor maneira possível. Então, assim, a atribuição ao mundo é sempre positiva nesse sentido. É claro que o mundo não se compara de forma alguma à realidade suprassensível das formas, a perfeição, os paradigmas, como a gente está vendo aqui. Só que não existe o mundo não é essencialmente negativo, assim. Pelo menos quando ele narra a criação do mundo, ele não usa esses termos, eu acho. Ou pelo menos a ênfase que eu sempre vi foi no fato de ter sido criado com o máximo da beleza possível, enfim, o Demiurgo criou da melhor maneira possível dentro do que a matéria permitia, né? Então, não sei, eu ia chamar de gnóstico me parece meio errado. Tem um vídeo do Carlos Nogueira falando disso, só que eu não lembro o que ele fala. Talvez mais nessa linha também, não sei. O Reale, se eu não me engano, ele falava aqui no Saber dos Antigos essa coisa do belo que você falou, que o mundo reflete o Logos e, de alguma forma, a gente capta essa beleza e busca ela por meio do Eros. Busca conhecer o mundo por meio do Eros, agora. Perfeito. Agora, onde tá nesse livro aqui, eu não sei, pô. Olha, eu acho. Então, o Adolfo, isso é o que a gente tinha falado antes. Ele fala que tudo muda e tal, só que isso parece mais uma força de expressão do que propriamente, exatamente, o resumo da doutrina metafísica, porque tem essa coisa do Logos que rege esse movimento, né? Então existe uma realidade que subjaz ali, né? Que é representada pelo fogo, que é essencialmente movimento, né? Então, tipo, isso é uma visão meio estereotipada que até o próprio Platão reproduz no Teteto. Uma das partes mais fodas, assim, que ele refuta completamente esse materialismo absoluto da pluralidade completa. Mas, a princípio, isso tipo, não, o Heráclito não pensava assim. Tipo, não é como se o Parmênides fosse o cara da imutabilidade e o Heráclito da mutabilidade. Tipo, o Parmênides, tudo bem, de fato, da imutabilidade a gente poderia dizer. Só que o Heráclito, ele tenta equilibrar. Só que, claro, a coisa dos opostos tem mais ênfase, né, naturalmente. Eu não sei se ele explora muito o que é o Logos, como que ele faz as coisas. Eu tava até pegando aqui no Real.
a explicação do Reale, pelo menos, é que o Logos não é a razão, mas a regra segundo a qual todas as coisas se realizam. E aí o Logos seria meio que o que rege essa... Seria meio que essa síntese dos opostos. O fogo, daí seria a representação. Aliás, aí já entra, se quiser, ele tinha perguntado aqui qual livro de história da filosofia eu tô lendo. Cara, ó, essas explicações que eu tava falando, tem os livrinhos preto aqui do Reale, que são aquela série de história da filosofia grega e romana. Eu tô lendo, eu imprimi, esse eu não tenho, o do Julián Marias, eu tô com PDF, eu imprimi o PDF, história da filosofia dele, e aquela que eu falei do filósofo alemão é esse aqui, é um cara que chama Windelband. Aí é tipo, A History of Philosophy with special reference to the formation and development of its problems and conceptions. Eu vou escrever aqui. Boa. Nesse texto do Jusson que eu vou mandar para vocês depois, foi aí que eu vi essa coisa do ser como sendo algo físico ainda. Na verdade, assim, como eu era muito novo, tipo, a minha mentalidade era 100% física, assim, tipo, então então já meio que já tinha sido assim. Mas é bom para colocar o pé no chão, assim, né, para mostrar o que realmente era. Ó, o Adolfo falou ali, realmente, as soluções que o Descartes apresenta para esse tipo de coisa são reconhecidamente ruins. Tipo, acho que consensualmente todo mundo fala que são uma bosta. Uhum. E aí você tem esse problema de você ter uma coisa que é totalmente subjacente, independente, que é material, uma coisa totalmente subjacente, independente de outras, imaterial. Né? Como é que essas coisas se relacionam? Na filosofia antiga não tem muito esse problema, né? Porque essa relação, tipo, não é explicada em termos de duas substâncias distintas, né? Tipo, as coisas materiais têm dependência desse mundo suprassensível, né? Então, tipo, isso é postulado meio que por necessidade. Então acaba que não entra nesse tipo de problema. Mas o Descartes, todo mundo fala que o que ele fala sobre essas coisas é uma bosta, assim. Aliás, ele é o filósofo que eu li alguma coisa que menos me maravilhou, assim, no sentido de espanto que ele estava falando. De todos que eu li até agora, ele foi o que menos me maravilhou, assim. Eu achei muito simplista e muito, sei lá, cara. É muito bizarro as coisas, a maneira como ele vai traçando o pensamento dele. Eu não gostei muito, não. Não sou capaz de avaliar. Mas geralmente a galera gosta do Descartes, acredito que porque começa a ter aquela pira de solipsismo, né? De caraca, a existência do mundo externo. Né? Tipo, todo mundo já pensou nesse tipo de coisa alguma vez na infância. E aí eu acho que tem isso, né? Eu acho que muita gente se identifica com esse tipo de experiência metafísica, né? Talvez. Sim. Isso sim, é. Tu vê, né? Às vezes o caminho que a pessoa segue na filosofia, enfim, surgiu essa hipótese aqui, talvez seja. Mas deixa aí pra pensar, porque se alguém desenvolver isso no futuro, fui eu que dei a ideia. Às vezes o caminho que a pessoa seguiu na filosofia, assim, que ela começou a entender como sendo de fato que fazia sentido, tem a ver com qual dessas experiências ela foi mais capaz de lembrar e desenvolver, né? Tipo, isso não necessariamente depende 100% dela, né? Às vezes ela não estava em condições de fazer isso, às vezes ela esqueceu de umas e lembrou mais de outras. Né? Às vezes, se o Descartes foi o primeiro cara que ela leu, ela automaticamente lembrou dessa parada e sabe? Aquilo virou a questão suma do pensamento dela. Talvez isso tenha muito a ver com essa lembrança. Curioso, né? Que lembrança tem a ver com o conhecimento do Platão, é lembrança também, né? Só que é uma lembrança pré-nascimento. Mas é uma lembrança ainda. Sim. E assim a gente volta pro Platão no final. Bom. Cara, mas é muito legal ter essa experiência, na moral. Todo mundo que puder aí, que estiver assistindo, faça essa experiência de buscar as perguntas que você tinha e vai lendo os caras cronologicamente pra ver se você concorda. É muito da hora. Cara, porque eu acho que a história da filosofia, ela segue essa ordem meio que a gente segue na infância, né? Só que a gente não desenvolve. Tipo, sim. Os pré-socráticos estão buscando um princípio material com base em algo que eles conheciam. É isso que a gente faz. Tipo, o que é isso no final, né? A gente já tende a pensar em átomo porque a gente já é muito modernizado com a física moderna, né? Tipo, aí volta pro ponto da educação tradicional, que enfiou essa bosta na nossa cabeça, a gente não consegue pensar sem isso. Mas, tipo, é isso que a gente tá tentando fazer, né? Voltar pra
pro que tá em última instância ali, tá ligado? E representar isso de alguma forma. No caso, simbolicamente, com a água, com o fogo, enfim. Vou até fazer uma comparação interessante agora. Quando criança, a gente faz igual os pré-socráticos, que é ficar perguntando as coisas do mundo. Aí, quando adolescente, a gente faz igual o Sócrates, então se volta pro homem, né, o período antropológico. E quando a gente fica adulto, ou a gente se ferra e cai para um caminho prático igual os sofistas, ou a gente vira Platão e fica maduro e busca as questões certas mesmo. Aí, se alguém desenvolver algum dia isso, eu vou querer. Ou fica eternamente crítico na modernidade. Então, ou você vira o sofista, ou você vira Platão, é o caminho que você tem que tomar. Ou você vira o Eutidemo, ou vira o Platão. Ou vira os sofistas em geral, né? Porque daí ou você vira o Eutidemo brincalhão, ou você vira o Gorgias e tira um proveito da retórica, ou você vira o Protágoras e vira o fodão do marketing e do jornalismo, sei lá. Exatamente isso. Exatamente isso. É meio que o caminho que tomou também, né? Com isso a gente acabou de dar as bases da refundação da metafísica ocidental. Alguém com um pouco mais de eu também tenho um pouco disso com comida, assim. Quem que olhou pro milho e falou, caraca, pipoca. Porra, joga no óleo quente aí que vai dar uma pipocão. Cara, o que meu pai fala... O que meu pai fala aqui em casa do café, ele sempre fala do... Cara, quem foi o desgraçado que foi inventou de moer isso? Ele pegou a fruta, tentou comer, deixou uma merda. Ele não, acho que se eu triturar aqui, queimar, deixar no sol, botar na água. Sim, cara, como? Como? Muito doido, né? Ou o milho mesmo, não só pipoca, sei lá, porra, isso aqui dá uma farofa. O trigo virando pão, porra. Isso aí é doideira mesmo. Fazer farinha com trigo? Tipo, quem que pensou, vamos moer esse negócio aí que vai dar um pozinho branco genial? Porra, vai render uma pizza. Essa do pão é meio louca mesmo. Essa do pão é meio... Cara. Tem algumas coisas que são muito loucas, né? Tá ligado? Não, joga água quente naquela folha ali, ó. Quente. Mas isso aí, que eu acho que a fome atiça a curiosidade, né? O cara começa a observar a natureza e... Mano, será que isso dá pra comer de algum jeito? Alguém ali tocou fogo e disse que virou um negócio aí. Uma galera deve ter morrido nessa daí, hein? Comer uns cogumelos. Cara, deve ter alguma coisa de simbólico nisso aí, né? No sentido de que... Porque assim, dizem pra gente na escola que foi por tentativa e erro. Eu acho isso meio idiota, assim, sinceramente. Eu não acho cultura, que... né? Vou sair comendo um monte de coisa aqui. Convenção social, né, meu? Não ia ter mais seria se nós fôssemos só animais, né? É meio besta pensar que nós... Mas até o animal, tu não vê um leão tentando comer uma pedra, tá ligado? Tipo, é um ótimo ponto. A galera não vai... Essa coisa de tentativa e erro, cara. Tipo, por que você não tenta comer qualquer coisa? Tipo... Como se não tivesse um instinto também, né? De, peraí. Não vou botar minha boca em qualquer lugar. Sim, mas é que tá. Eu acho que esse instinto aí, eu acho que ele é guiado talvez por alguma coisa simbólica. Talvez algo... É porque assim, eu não entendo muito de simbolismo, mas talvez as frutas comuniquem algo que a gente não perceba muitas vezes. Tipo, às vezes você olha para uma fruta e você consegue pensar um pouco alguma coisa a partir dela, né? Tipo, tu olha para uma pimenta. Tipo, você vê que aquilo é seco, é vermelho, é brilhante. Você sabe que aquilo... sabe, parece que a aparência daquilo é meio picante, sabe? Talvez as coisas morango é sexy. Isso também. O Peterson tem uma aula que ele fala disso, só que ele constrói ao contrário, né, do que a gente está falando aqui praticamente. Porque ele meio que fala que com o tempo a gente foi vendo e adquirindo essas coisas. Pelo que eu me lembro, né? Mas ele fala muito da cor, de como a cor vermelha está associada a isso, sabe? Tem, tipo, por exemplo, por que os caras gostam pra caramba de uma Ferrari vermelha? Porque a Ferrari tem aquelas curvas, etc. E o vermelho tá muito relacionado com um elemento erótico, sabe? Então, você busca aquele vermelho forte e aquela curvatura do carro, ela te chama, ela realmente tem um impulso de você ir lá e querer adquirir aquele carro. Ele vai falando muito disso, mas... Talvez ele coloque... interessante, cara. Tipo... talvez ele coloque essa intuição simbólica no final do processo de evolução, né? Exato. Mais próximo disso. Só que eu acho uma sorte absurda que a gente não tenha morrido antes de adquirir isso, cara. Eu acho muito estranho. Sei lá, eu tenho minhas dificuldades aí com aceitar esse tipo de tese totalmente.
O C.S. Lewis fala no livro dele, quando ele vai discutir um pouco esse negócio de instinto, né? É lá no cristianismo puro e simples mesmo. Ele até dá uma brincada. Ah, instinto é o nome que a gente dá para alguma coisa, para algo que a gente não sabe explicar o que é. Exatamente. Tipo, por que os pássaros vão por que eles viajam todos juntos e vão nessa época? Tipo, pelo instinto, né? A gente não sabe, a gente chama de instinto. Cara, o Darwin fala disso na evolução das espécies. Ele fala exatamente isso, que tipo, o instinto é uma parada que assim, ninguém sabe definir direito e a gente usa para falar aquela coisa que os animais sabem fazer sem pensar, mas que a gente só consegue fazer pensando. Tipo, ele faz uma associação desse tipo. Sim. Tipo, seria essa causa final embutida ali. É óbvio que o Darwin não fala com aristotélicos, porque a modernidade, enfim, mandou Aristóteles tomar no cu dele. Né? Não deveria ter feito. Assim, foi o que aconteceu. Mas, tipo, exato. Tipo, tem a finalidade intrínseca na parada ali. Tem gente que não acredita nisso. Eu acho que é o mais razoável. Mas, enfim. Outra pira que eu tinha quando criança, tipo, com cores, né? Eu olhava, tipo, esse roxo aqui, eu pensava, tá, será que o Lucas e o Audrey, eles enxergam exatamente o mesmo roxo que eu enxergo? Vai que o roxo pra mim é verde, entendeu? E toda criança tem isso, cara, é engraçado. Aí tem também, uma vez eu tava discutindo com um amigo meu, eu não sei, por exemplo, no recreio de vocês na escola, Lucas ou Audrey, o Audrey acho que não, mas o Lucas, você já brincou de passou, levou, Lucas? Esse nome... Explica a brincadeira, o nome não é assim, por exemplo, tinha um refrigerante que era Garotinho o nome, que era de 250 ml, uma garrafinha gorduchinha assim. Aí o nego botava a água e começava a chutar. Se passasse embaixo da perna, a pancadaria comia solta e tinha que ir lá num ponto. Mas aqui chamava rolinho porrada. Isso, rolinho porrada. Eu nunca soube o nome, mas eu já vi fazendo. Tinha também aquele hoje não sei o que e tal. Mas o que eu acho engraçado é que, assim, isso em todo o Brasil, cara, a molecada brincava de coisa igual, só que ninguém ensinou a brincadeira pra ninguém. Não foi tipo um moleque que viajou lá pro norte e ensinou pro primo e que trouxe pra escola. Não, todo mundo brincava da mesma coisa, cara. Como? Por quê, né? O Darwin diria que é convergência evolutiva, né? Mas tipo... Mas eu não sei, não. Não tô aqui nem querendo pagar de ao contrário ao darwinismo aqui, não. Mas assim, aqui tem umas paradas meio... É muita sorte, eu acho. Que tenha surgido, como tu falou, a mesma brincadeira em vários lugares. Acho difícil. É justamente isso que impressionou os caras, né? Quando a gente vai ler os livros, etc., que os caras viram esse mundo ordenado, todas essas coisas ordenadas, e começaram a questionar, né? Porra, por que não é tudo aleatório, né? Se não é tudo aleatório, o que explica? Aí a causa final que a gente tinha falado. Exato. E é aquilo, né? Porque o ser e não nada, né? É a grande pergunta. Bom. Essa pira de nada aí sempre me intrigou, cara. Mas era mais comigo. Não era muito comum. O vácuo, né? O vácuo existe? Eu me imaginava como se fosse um vácuo. Só que daí eu não conseguia passar disso. Só que tu vê uma hora que não basta, né? Tu vê que, vácuo é alguma coisa. Esquece. É diferente do Stephen Hawking. O Stephen Hawking manda essa, né? Que ele considera nada vácuo, né? Que no começo não havia nada, era só o vácuo. Só que, porra, então era o Outra vácuo, coisa que eu tinha. Exato. Tipo assim, esse ponto aqui, em abstrato, não esquece a partícula do ar que tá aqui comigo, mas esse ponto aqui. Tipo assim, a Terra girou, isso aqui, há 12 horas estava na puta que pariu, tá ligado? Vocês têm essa também? Não consigo explicar. Tipo assim, você tá no ponto da Terra. Aí, finge que você é um helicóptero que não está sujeito à gravidade. E você tá parado. A Terra vai girando e você tá parado. 12 horas depois, você tá do outro lado do mundo. Aquele mesmo ponto, entendeu? O que eu quis dizer. Ou no trânsito, tipo assim, quando você tá dirigindo. Eu tinha isso quando eu era criança. Eu pensava, cara, eu tô passando exatamente onde o corpo daquela pessoa esteve segundos. Isso eu já pensei muito. É parecido, entendeu? Como assim, né? Às vezes eu ficava... Cara, isso eu tenho até hoje. De ficar pensando nessas coisas aí em relação com o tempo. Mas falei. Não, tipo, que essa coisa de, será que eu passei no mesmo lugar que o corpo da outra pessoa? Eu ficava pensando, tipo, será que o lugar onde meu corpo tá exatamente agora? Será que alguém já esteve exatamente nessas partículas, tá ligado? Será que todas essas unidades de espaço, vamos falar assim, enfim, é que é um conceito meio ruim, mas, tipo, essas unidades de espaço já foram todas preenchidas por uma pessoa, né? O que eu tenho é que às vezes eu tô num lugar e, por exemplo, sei lá, vou pra praia.
Daí eu sei que eu vou ir pra praia depois, sei lá, uns 2 meses depois. Eu tenho certeza. Não, eu já vou ir pra praia. Eu fico pensando, caraca, cara. Daí eu fico olhando assim, tipo, porra, eu tô tipo, 2 meses de distância de mim mesmo, mas no mesmo lugar, sabe? Porque eu sei que eu vou voltar lá. Aí eu fico pensando nisso, da distância do tempo. Eu fico, cara, sei lá, só brisando sobre isso mesmo. Nossa, eu pensava nisso aí, só que de uma forma meio. Tipo, eu meio que criava um mito em cima disso, digamos assim, porque eu imaginava, pô, imagina que tivesse um cara que tá passando a vida inteira dele me perseguindo. Só que ele tá, tipo, 2 anos atrasado, ou 3 anos atrasado, sei lá. Tipo, eu chego no lugar e ele chega nesse lugar só 2 anos depois. Ele passa exatamente pelo mesmo percurso que eu percorri ao longo da minha vida, só que atrasado. Tipo, eu não sei porque eu pensava nisso, não faz sentido nenhum, mas aí eu ficava pensando, né, tipo, eu passei boa parte da minha vida aqui dentro desse escritório, e eu ficava imaginando, pô, o cara ia estar aqui, e aí o cara ia sair daqui, e eu ia estar vendo o cara passando, tipo, ele teria vindo exatamente no lugar em que eu tava, só que eu já ia estar aqui ocupando, porque eu voltei, né, eu lembrei dessa experiência. Caramba, eu nunca pensei nisso. Eu ficava um tempão pensando nisso. Eu não sei por que eu imaginava um cara me perseguindo. Acho que eu tenho algum trauma de infância, eu não sei. Já ontem começa a chorar aqui. Não, porque ele me estuprou quando era. Nossa. Sem querer desmonetizar a live. Agora já é. Mas eu acho que esse que é o trauma no final. Tipo, eu sempre lembro dessas coisas. E eu acho que esse que é o espírito. Eu acho que pra a gente ficar motivado, a gente tem que voltar para essas questões e se perguntar acerca delas. Porque isso que é metafísica no final, né? Inclusive, o Luiz sacou o que eu tava querendo dizer. o Luiz foi o cara que me conduziu nesse negócio do ser aí há 5, 6 anos atrás. Nem sei quanto tempo tem isso. Tu lembra quando foi, Luiz? Eu, Fernando e tu na casa do Fernando. E aí tu lançando aquelas piras do ser que tu viu no Mário Ferreira dos Santos, e aí falando do Heráclito do Parmênides, eu nem sabia quem era. Porra, tem muito tempo isso. E aí aí aquele texto do Gilson colocar a casa em ordem aqui na minha cabecinha um pouco. Pô, saudade de ficar na casa do Fernando falando dessas coisas. Início de 2016, esse pack foi tipo isso aí mesmo, hein? É verdade. Porra, saudade. Enfim, muito bom lembrar disso, lembrar desses momentos. Foi o Luiz, inclusive, também que me falou o negócio do Eric Fuglin lá do Anamnese, que ele lembrava das experiências dele e tal. E aí depois que eu fui perceber que, caraca, eu faço isso direto, tipo, sem perceber. Sim. Cara, eu não lembro disso, mas vamos falar disso depois. Bom, galera, é isso aí. Retornem às questões fundamentais e mantenham-se Tô tentando pensar em outras, assim. realidade. Tinha tanta coisa, cara. A morte, quando eu me toquei que, assim, porra, não tem como escapar da morte, foi um baque pra mim. Eu falei, caralho, todo mundo morre, né? E aí eu me lembro, cara, eu tava em Peró, uma praia em São Paulo, eu nunca me esqueço. Eu tinha 5 anos. Teve uma matéria, acho que no Fantástico, dessa discussão, o que acontece com o corpo depois da morte. E fizeram uma animação, tipo, sabe aquele corpo humano que é tipo um cara assim? Tipo, desenhado? Um negócio subindo assim pro céu. Eu falei, caralho, mano, eu nunca mais. Mano, quem que te mostrou isso? Quem que te mostrou isso? No Fantástico, uma matéria na Globo, assim, tipo, aí não sei o que, sabe aquela conclusão de a eterna dúvida dos cientistas, não sei o que é o corpo subindo. Eu falei, caralho, que porra é essa? Cara. Eu fiquei morrendo de medo, cara. E aquele corpo assim, aquelas imagens porcas de televisão dos anos 90, assim, subindo no negócio. Eu falei, cara, que porra é essa? Tipo, pra onde eu matava uma formiga e pensava, tá, mas onde ela tá agora, né? É muito estranho isso. Você diz, tipo, a consciência da formiga, tipo não isso? A consciência, tipo, ela, sabe? Ou, sei lá, bicho, eu tinha isso também. Cara, eu tive uma intuição uma vez que era bem platônica, assim, eu lembrei disso agora. Tipo, bem platônica mesmo, porque eu tinha pensado alguma coisa sobre... Eu tava no andar térreo do prédio de consultório médico, tava indo ao médico aqui na esquina, e eu não sei por que nesse contexto, mas eu pensei nisso. Tipo, eu fiquei pensando, porra, ia ser muito maneiro se eu fosse uma palavra. E que eu fiquei pensando, porra, a palavra, tipo, se o mundo acabasse e explodir tudo, tipo,
tipo, a palavra vai estar ali ainda. Eu provavelmente estava imaginando o conceito, alguma coisa assim, tipo, bem uma forma platônica, uma parada dessa. Só que eu tava imaginando, porra, a palavra ela vai continuar ali, tá ligado? Sim. E aí eu imaginava a palavra mesmo, as letrinhas organizadas, só que eu ficava meio nessa de, porra, as letrinhas organizadas, alguém foi lá e fez, né? Tipo, aí eu percebi, porra, eu não tô pensando nas letrinhas organizadas, mas tipo, parece que tem uma palavra que tá para além das letrinhas organizadas, que seria tipo a forma. Só que eu tava absolutamente distante de ter ideia de que alguém já tinha pensado sobre isso, né? E aí eu fiquei, porra, ia ser muito foda, porque aí o mundo ia ser destruído e eu não ia morrer. Né? Porque eu ia estar pra além das coisas que parecem aqui que podem ser destruídas, tá ligado? Uhum. E agora isso faz sentido pra caralho, parando pra pensar mesmo, né? Sim. Cara, talvez... Cara, essa conversa foi mais... tenha... Isso rende um puta corte. Puta, cara, que conversa interessante. Também. Caraca! Talvez a gente tenha uma intuição infantil, assim, de achar que as coisas não acabem. Eu não tinha... Eu também... Eu via as coisas morrendo, assim, mas eu tinha um certo tipo de calmaria diante delas. Eu nunca fui desesperado quando algo morria ou algo assim. Eu ficava meio que... Também não. Eu tá sou suave, meio assim com a morte. Morreu. Hoje nem tanto, com a religião, mas... Quando eu não entendia direito, era difícil pra mim. Essa foi uma pira que eu não tive tanto. Eu levava mais natural, assim. Eu falava, tá ali, não morreu não. Eu tinha meio que essa coisa na cabeça. Eu me preocupava um pouco quando eu pensava, tipo, a destruição e tal, só que, sei lá, quando eu vi algum documentário na escola, e aí a professora, e aí no vídeo tava falando que daqui a não sei quantos milhões de anos os cientistas preveem que o Sol vai explodir e vai matar tudo. Vai ficar pensando, caraca, matar Cabreiro, tudo. Né? Doideira, né, cara? Minha pira era pular. Eu até perguntei isso pra minha professora uma vez. Eu falei, cara, e se a gente pulasse num buraco? E se a Terra tivesse um buraco que levasse até o outro lado da Terra e não tivesse núcleo, não tivesse nada? Se eu pulasse naquele buraco, o que ia acontecer? Já fizeram um cálculo. Eu achava que eu ia ficar caindo eternamente, tá ligado? Eu já vi um cálculo disso. Tipo, o nego fez tipo, quanto tempo você ia demorar pra chegar e quanto tempo você ia demorar pra voltar. Tem uma parada dessa. O nego já fez isso já. Quer dizer, não fez, mas fez o cálculo. Tipo, calculou matematicamente e tal. Sim. Uma vez eu vi uma também, cara, eu nunca me esqueci. Alguém disse assim: imagina uma superfície e um homem, assim. E aí ele vai se aproximando da superfície, mas ao mesmo tempo ele vai diminuindo de tamanho. Então ele nunca vai encostar na superfície porque ele tá sempre diminuindo de tamanho. Vocês já viram uma pira assim? É um negócio bem zenão isso aí, né? Exatamente. Não, exatamente. Zenão, é isso aí. Ele tá se aproximando, só que ele tá tipo, diminuindo de velocidade. No caso de tamanho, né? Ele dá um passo, só que... De tamanho, uma determinada porcentagem ele deve voltar... Será que não vai chegar num final, assim, que não tem como diminuir? Creio que não. Eu acho tipo aqueles... Tem uns GIFs, assim, né, que vai entrando, você fala, caraca, não acaba, e é um... Putz, enfim. Aliás, tem uma pira dessa, acho que na coisa de teoria das cordas, né? Eu não sei ao certo como é que funciona. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei pilhado nisso. Eu comprei um livro daquele astrofísico. Sei lá, é um físico famoso que chama Brian Greene. Tem um livro dele que chama Universo Elegante. Ele explica bonitinho lá. Eu tinha lido um pouco, mas agora eu já não lembro ao certo como é que era. Mas tinha uma pira a teoria das cordas ser realmente esse elemento do qual, quando você vai indo cada vez mais a fundo microscopicamente, ele não tem mais nada. E são as cordas vibrantes que vão produzindo todas as coisas. É alguma coisa assim. Nossa. Deu até vontade de ver de novo. Eu tenho uma aspira de estudar algumas coisas de física alguma hora de novo. Eu tenho vontade. Esse livro era interessante. Tipo, eu não me sinto muito no direito de estudar isso aí sem antes estudar o que veio antes, no sentido de... Porque assim, porra, a gente fala aqui de pré-socráticos, aí falou do Parmênides, aí falou do Heráclito, né? Começou falando do Heráclito. E aí assim, tipo, aí tem as soluções propostas, né? O próprio Platão, Aristóteles. Inclusive, o tempo vai passando e eu vou vendo que um monte de problema, assim, tipo, não tô falando da resolução da teoria das cordas, nem sei que porra é essa, mas assim, várias dessas coisas aí de diminuindo, né, de qual que é o limite de você diminuir, tipo, isso aí, várias dessas perguntas assim que a gente faz dessas doideiras, é porque tipo, a gente já pensa de uma maneira atomista, né, pensando em átomos, em unidades mínimas,
Sendo que, assim, isso não precisa ser assim. Mas é muito difícil de visualizar sem isso, porque a gente já está muito acostumado a entender que é tudo átomo, 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 e que em algum momento vai chegar em algo que é realmente átomos, né? A negação dividido, não divisível. E aí você vem aquela pira, pô, mas o que tem entre os átomos então? E aí vem a pira do Parmênides, o que separa um do outro? Né? Como é que tem uma cisão no ser ali? E aí o atomismo até nasce com esse problema, né? Porque nasce tentando resolver a parada do Parmênides. Só que, porra, tá concebendo não ser entre os mini-ser, né? E é ridículo, não faz sentido, continua no problema. E aí, eu geralmente, ultimamente, assim, eu ando pensando nessa coisa do Aristóteles. Porque assim, você tem a substância, separada de outras substâncias, podem ter qualquer formato, e você divide essa substância, e você gera duas substâncias. Certo. Você pode dividir de novo e gerar mais substâncias. Assim, isso é muito mais simples, e não me parece causar problema como causa essa coisa do átomo. Essa coisa de uma unidade mínima. Tipo, não tem uma unidade mínima. Tipo, isso aqui é uma substância. Se essa minha página rasgar, como eu mostrei pra vocês aqui, que tá quase saindo, né, se a Edpro continuar fazendo essas edições com caderno zoado, isso aqui vai virar duas substâncias, 3, 4. Que são coisas que têm uma existência própria, não estão dependendo de outras. E é isso aí, sabe? E o que a gente chama de átomo, você pode pegar isso aqui e dividir até chegar num hidrogênio, que aí vai ser uma substância, em sentido aristotélico. Tipo, e não tem problema isso. Tipo, a substância é potencialmente divisível de maneira infinita, né? É porque tá não é um campo acima, né? Ele tá explicando numa dimensão acima. Ele passou do campo material e tá explicando meio que segunda navegação, que nem o Platão faz aqui, né? Não, tipo, ainda é material. Eu tô imaginando uma substância material que você divide, né, e tudo. Só que assim, é olhar pro material de um ponto de vista que não é necessariamente material, talvez. É a causa, né? Tipo, a substância. Não é exatamente material, né? É a substância, é uma outra causa. É isso, não é? Não, tipo, é porque isso aqui é substância. Isso aqui é uma substância concreta. Só que assim, falar em substância, tipo, eu não posso pegar substância. Né? Tipo, digamos assim, eu tô falando isso aqui de um aspecto que não é exatamente físico. Exato, é isso. É o que é em última instância, na verdade. Não é nem questão de ser físico ou não. Porque é uma substância física, ponto. Só que, tipo, é o que é da maneira mais fundamental. Que é uma parada que existe por ela mesma e ponto. Tipo, tu pode dividir o quanto você quiser. E é isso. Tipo, pode chegar ao que a gente chama hoje de átomo. Só que assim, não é como se tudo fosse feito de átomos. Tudo pode ser potencialmente divisível até chegar num ponto que a coisa fique do tamanho de um átomo, né? Que é o que a gente chama de átomo. Mas não é como se átomo fosse a resolução da realidade de maneira última, né? Porque é aquilo, você sempre pode ir dividindo as coisas. Então, tipo, se você for tentar explicar as coisas em termos de partículas minúsculas, você sempre vai cair num problema desse problema do átomo, né? Tipo, porra, tem uma coisa aqui, o que tem entre essas coisas? Vamos dividir de novo. Aí divide mais e está indo cada vez mais para um nível menor. E aí, tipo, isso não explica nada. Tipo, não explica nada. Você sempre pode continuar perguntando isso. Tipo, e a questão da substância, basta para explicar isso aqui, substância. E se eu divido isso de novo, substância. Pronto. Não depende de algo menor. Substância. Sim, E aí você consegue, tipo, falar isso em qualquer nível de realidade. Você pode dividir quanto você quiser, o que você quiser, você vai continuar falando, ó. Isso aqui é uma substância que está em um determinado lugar, né, e vem os acidentes. Está em um determinado lugar. E não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso. É a base do. É tipo, a engine do game tá pronta, não tem como mexer nisso. É a metafísica. Isso, a metafísica é a engine do game. É isso. Exatamente. É a segunda navegação que a gente tá lendo aqui, é o que o Platão fez. Pô. Eu procurei a resposta das coisas na cor, não sei o quê, no que formava materialmente. Mas eu não achei. Tipo assim, o Game Boy, ele tem isso, ele tem pra cima, pra baixo, pro lado, não sei o que e tal, não tem diagonal. Aí tive que postular. Nossa, perfeito, cara. Cara, isso dá um corte. Tanto que hoje em dia tem gente que pega aristotelismo, pega tomismo, né? Tomismo entendido aí também como uma evolução do aristotelismo, né? Para aplicar física quântica, para aplicar essas coisas. Porque é um tipo de forma de ver totalmente diferente do que... Porque a galera já sempre vai pensar em termos de átomos, de partículas pequenas, sabe? Esse tipo de coisa. E aí isso quebra essa lógica, sabe? Um pouco. E a gente só pensa que são necessariamente assim porque a gente ouve muito isso. Eu não sei exatamente como funciona também, mas assim, eu tô falando que me parece ser como eu entendo esse assunto que eu não estudei profundamente ainda. Então, sei lá.
Não, é a impressão que eu tenho também. Aliás, eu tinha falado do tempo em Agostinho, foi o meio que resolveu pra mim. Tipo, é óbvio que, igualmente você falou, eu não conheço a fundo teoria da relatividade, coisas desse tipo, que vão explicando. Mas eu lembro que a gente ficava conversando aqui em casa. Ah, tá, como que a nossa liberdade se relaciona com o tempo e como que o tempo rege as coisas, né? Daí tinha aquela coisa do tempo ser relativo, que tem, por exemplo, no filme do Interstellar, que todo mundo gosta, a parada do tempo ser relativo. Que um cara tá aqui, daí vai passando o tempo mais rápido, o outro tá mais distante, tá num lugar em que a gravidade afeta mais, o tempo passa mais devagar, né, em relação a esse outro que tá aqui. E aí eles vão fazendo isso e chega, encontra depois os caras e eles estão um mais velho e um mais novo. Só que o que eu pensava era tipo, tá, mas para eles dois, enquanto eles dois estavam no lugar onde eles estavam, o tempo passava igualmente para eles. Então, tipo, um segundo para o cara que está aqui e um segundo para a menina que está ali, eles experienciam da mesma maneira. Mesmo que o tempo seja relativo entre eles. Eu falava, cara, então você não resolveu a parada. Pelo menos era o que eu pensava na minha cabeça. Então eu falava, não, mas tipo, você vê lá no filme do Interstellar para dar uma boa representação. O cara tá lá, ele passa algum tempo no outro planeta, nos outros planetas, etc., mas o tempo não passou mais rápido para ele. Ele continuou experienciando o tempo da mesma forma. Que a filha dele, por exemplo, continua aqui na Terra. Só que para ela passou mais rápido e para ele não. E aí eu ficava... Aí eu lembro que eu tinha feito até um desenho, qual é a diferença, né? Para representar. Eu lembro que eu tinha pensado em uma cordinha. Tipo, uma cordinha que fica em todo mundo, que chama tempo, e que essa é o que a gente presencia, apesar de a gente presenciar outra coisa que a gente chama de tempo diferente. Aí eu tava lendo lá o Santo Agostinho, aí o que ele fala? Se você divide o tempo infinitamente, o tempo é uma espécie de intuição que você tem e que as coisas vão passando em você. Eu falei, caraca, essa intuição era o que eu tava pensando. Era tipo, porra, era o que eu tava refletindo, cara. Foi uma experiência muito legal ter lido isso nas confissões dele. Isso cara, é bem... Exato. Essa é uma definição bem aristotélica, né? Que seria o tempo seria a medida do movimento, né? E ainda assim colocando o tempo primariamente na alma, né? Tipo, isso aí que você falou. Eu não sei qual é a diferença das duas concepções, mas enfim, tem esse ponto de convergência. Era um negócio que me bugava, assim. Vou até tentar achar meu desenho depois, alguma hora. Eu tinha feito as cordinhas dos carinhas, tipo, beleza, eles estão separados, eles estão experienciando o tempo de duas formas diferentes, assim, tipo, um rápido, um devagar, mas tem uma cordinha neles, tem alguma coisa neles que faz com que o segundo para um seja mesmo segundo para outro. Tipo, em uma outra dimensão de explicação, sabe? Passou igual, eles experienciaram o segundo igual, mesmo que tenha sido mais rápido. Bom, aí não sei, eu fiquei bugado nisso. Vamos nessa então, gente? Legal. Pode ser. Isso que o Marcelo falou 40 minutos a mais. Não, é que tava interessante. Mas agora já deixou de ficar interessante. Não, continua interessante. Mas só para acabar então com uma notícia muito triste, é que não tem a física do Aristóteles traduzida integralmente para o português. Então, choremos. Eu tenho a versão em inglês aqui em casa, vai ser complicado de ler. Eu achei que eu fosse ler já, talvez, aí nos próximos meses, só que apareceram algumas obrigações que me obrigaram a me dedicar um pouquinho ao Platão, como vocês dois sabem bem. E é isso aí. Felicidade! Tô brincando. É isso aí então, gente. Valeu, boa noite. Depois vou explicar isso aí pro Lucas. Não, enfim, depois a gente fala disso. Bem, gente, é isso aí. Tchau, tchau. Talvez a gente separe essa conversa... Quando que esse vídeo acaba? Tipo assim... Qual é o pixel ali no YouTube que... Pô, aqui acabou o vídeo. Na verdade, o vídeo é ser. E a interface do YouTube é ser também. Então não tem divisão. É tudo uma mesma coisa. Isso é ilusão da tua cabeça, Marcelo. Você tá na via da doxa, tá pulando direto. Tá na via da doxa. Tá pulando direto. Como é que era? Você pula direto da doxa. Acho que o William Mares explica isso. Sem passar pelo nus. Que o nus tá em convergência com o ser, né? Tá em identidade com o ser. Sim, o pensar e os... sim. Entendi. Eu tinha falado alguma coisa. Vamos ler o poema do Parmênides aqui no canal. Acabei de decidir. Cara, Acabei de decidir. A gente vai fazer isso. Bom, galera, é isso aí. Vou fechar aqui porque a fome tá batendo. Eu acho que eu vou comer pizza e o Marcelo tá tremendo ali já. A câmera dele tá tremendo junto. Tá no meu personal. Hoje eu vou fazer as medições. Vamos ver se meu percentual de gordura subiu muito. Nossa.
É isso aí, gente. A gente viu que vocês estão começando a conversar aí, mas enfim. Tchau. 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 Boa noite. Semana que vem vocês conversam mais. Valeu.